E aí galera, Start, tudo bem com vocês? Hoje, agora, nós vamos começar dentro do nosso canal do YouTube, o Startflix. E aqui nós vamos falar sobre diversos assuntos baseado nas coisas que nós temos vivido e que às vezes nós não conseguimos ministrar bem, passar bem para vocês no nosso culto Start. Então assim, nós já estamos agora indo para depois do meio do ano, chegando no acampamento, esse mês vai passar mega lotado e às vezes nós não conseguimos fazer séries de mensagens para ensinar vocês. E hoje eu quero começar uma série que ela vai ser ministrada 4 vezes, vai ser repartida em 4 palavras que nós vamos colocar aqui, toda quarta e toda sexta-feira das semanas, né? Nós vamos ter outros pastores nossos ministrando com a gente e nós vamos estar junto conversando aqui. Então, desde já, deixa aí o seu like. No final eu quero ouvir sua opinião sobre o que nós vamos começar aqui agora. E essa primeira série que eu quero falar com vocês, ela é intitulada Not Today, Satan. Então, eu tenho vivido nesses 2 últimos meses conversando com muitos adolescentes e eles vêm, não é eu que vou juntar adolescente para conversar, são eles que vêm e começam a falar: Diogo, intermedia uma conversa, porque fulana tá assim, Diogo, fulano tá falando isso, eu tal, e aí lá vai eu ter que sentar com eles. Eu não tenho problema nenhum, eu quero que todo mundo se resolva, mas então eu quero ensinar para vocês fazer uma série de mensagens que é até baseada num livro chamado A Isca de Satanás, de John Bevere. E ele também tem uma série de mensagens no YouTube, é bom você procurar, eu não vou ministrar tudo, eu estou embasando nas mensagens dele, mas não é tudo. Então, se você quer abranger mais sobre o assunto, procura. Tem o livro, com certeza tem no YouTube essa mensagem também, vai ser muito bom para a sua vida. Hoje, na parte 1, eu quero falar com vocês sobre A Isca de Satanás, que é exatamente sobre esse livro, né? Então, gente, Lucas 17:5, os apóstolos estavam com Jesus conversando e tal, e chega um momento daquela conversa que os apóstolos falam assim: Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Eu fico pensando, os discípulos andaram com Jesus durante 3 anos e alguns meses aí. Eles viram Jesus ressuscitando mortos, plural. Jesus curando todo tipo de enfermidade, gente. Jesus expulsando o demônio. Pensa, o gadareno, o cara era o próprio demôniozão, o próprio lobisomem para cima de Jesus. E quando ele chegou lá, ele já chegou pedindo água, arrego, por favor, deixa que eu vaze para ali. O cara, então, sobre tudo isso, os discípulos não pediram: Senhor, aumenta a nossa fé. Então, o que fez, nesse ponto de Lucas, os discípulos falarem: Senhor, aumenta a nossa fé? O versículo 3 e 4 anterior explica, fala assim, Lucas 17, 3 e 4. Tomem cuidado, se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes voltar a pecar contra você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. E aí chega no versículo 5 e os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Gente, pensa numa coisa complicada, é nós estarmos dentro da igreja e achar que não vão haver ofensas sobre as nossas vidas. O próprio livro de Lucas, o versículo 1, antes desse, nós saímos de trás para frente, para vocês compreender o contexto, o versículo 1 ele começa dizendo assim, é impossível que não venham ofensas. É impossível que não venham ofensas, sabe? A palavra grega para ofensas é escândalon. Escândalo é como os caçadores davam o nome sobre aquela armadilha. Eles colocavam uma armadilha para pegar pequenos animais, aves, né? E eles colocavam lá a isca, e aí no escândalo, e aí os animais vinham e pá! Talvez você já, aqui no Brasil a gente vê talvez sobre ratoeiras, né? Aqueles filmes americanos, aquelas boca de lobo que eles colocam assim, pá! Prende os animais, a perna dos animais, é o escândalo. Então a isca de Satanás é colocada sobre isso daí. Sobre onde que é colocada a isca de Satanás? Sobre as ofensas.
sobre as ofensas. Então, é por isso que o John Bevere fala a isca de Satanás. E nós estamos intitulando aqui o Not Today, Satan, porque nós vamos bater de frente contra isso. Não é hoje que nós vamos cair na tua isca, nem amanhã e nem nunca. Está anulado, nós não vamos. Então nem vem para cima da gente de maneira nenhuma. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24 a 26. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar, paciente, deve saber corrigir com mansidão os que se te opõem. Sabe aquelas pessoas que batem de frente contigo? Tem que saber corrigi-los na maneira certa. Na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo ao pleno conhecimento da verdade, para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo que os capturou a fim de agirem conforme a sua vontade. Então veja bem, o diabo colocou uma armadilha. Qual foi a armadilha? Confusão, briga, treta. A casa dela treta, é a casa do Satanás. Ele pega e coloca essas confusões entre os irmãos, aí começa aquele disse-me-disse, porque fulano falou isso, não, fulano falou isso, não, fulano falou isso. Aí quando a gente vê, tem que reunir pra gente saber o que de acho foi que o fulano falou, porque a gente não sabe. Olha só o que o versículo disse. Na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade. Então, a gente precisa conversar com essa pessoa para que ele saia do que o pensamento que ele está tendo e venha para a verdade. Ele não está na verdade. O Paulo está dizendo aqui para eles que voltem ao pleno conhecimento da verdade. Então eles estão no engano. Eles estão vivendo dentro de uma armadilha, dentro de uma prisão. E a gente precisa levar essas pessoas a saírem desse engano, não ficarem lá. E outra, uma coisa que é interessante sobre isso é que quando eu era criança, a gente tinha um gato e aí a gente tentava fazer umas armadilhas pro gato. E às vezes a gente só botava uma caixa e um pauzinho assim, esse era o escândalo da armadilha, né? E aí o gato às vezes não entrava lá. Por quê? Porque não tinha nada atraente para ele naquela armadilha. Mas no momento que nós colocávamos alguma coisa, às vezes era um pedaço de carne, alguma coisa assim pro gato lá embaixo, essa era a isca. Aí ele ia e a gente puxava a cordinha. E o gato se prendia na caixa de sapato e saía. E a gente ia correndo atrás do gato, bulinando dele. E se eu sou caçador e eu quero fazer coisas, colocar coisas óbvias e tudo, a minha presa não vai cair lá. Gente, Satanás é muito astuto. O peste é inteligente. As armadilhas deles são assim. É por isso que chamam de sofismas. Parece verdade. É dessa maneira que ele quer pegar as pessoas. E aí, Mateus 24:10 diz assim, está falando sobre os últimos tempos. Se nós estamos vivendo os últimos tempos, como está todo mundo falando, como nós tivemos uma série de mensagens, conversamos com o pastor Lima sobre isso no nosso Podcrente, está aí no nosso canal do YouTube, você pode assistir. Se nós estamos no último tempo, sobre esse versículo de Mateus 24, que nós conversamos lá também, olha o que Jesus fala aqui, Mateus 24:10. E então muitos ficarão ofendidos, trairão um ao outro e odiarão um ao outro. Olha o ciclo. O ciclo da ofensa é assim. Alguém fez alguma coisa contra outro e o que acontece? Se não for tratado, o ofendido pode trair, odiando a pessoa. Odiando. Provérbio 18:19 fala assim, um irmão ofendido é mais difícil de ganhar do que uma cidade fortificada. Um irmão ofendido. Gente, você não vai se ofender com o que o pecador está falando. O crente, aleluia, faria na cuia, sei lá, qualquer tipo de zoeira que o crente pode fazer para a tua vida, você não vai ligar, porque você está salvo e ele, se não se aceitar Jesus, está condenado. Essa é a realidade. Mas nós nos ofendemos com aqueles que estão perto da gente, são com os nossos irmãos na fé. São eles que vão falar, às vezes enganado. Às vezes o querem mesmo, às vezes tem uns cabrinhos sem vergonha mesmo que a gente tem que mandar se afastar mesmo.
E quanto mais nós nos aproximamos de uma pessoa, mais o nosso nível de expectativa. Se o pecador está aqui, dessa base é o chão, e o pecador chega até aqui, eu vou lá, rapaz, tu conseguiu fazer muita raiva em mim. Mas se o meu irmão está mais aqui assim, ele bate aqui, eu fico com muita raiva. E se é o meu líder, então? Aí eu quero sair da liderança. Você não é capacitado para me liderar. Você não tem cabeça para me discipular. Será mesmo? Ofendido, amargurado. Um irmão ofendido é mais difícil de ganhar do que uma cidade fortificada. É por isso que nós devemos tomar cuidado com ofensas. Nós não podemos ficar ofendidos. Eu sei que vem aquela raiva, vem aquele mal-estar que a gente tem, mas é por isso que Jesus fala, se o teu irmão pecar contra você, 7 vezes, 70 vezes 7, quantas vezes foram necessárias? E ele disser, por favor, me perdoa, perdoa. Eu estava resolvendo uma situação com um jovem, e aí ele falou assim, mas fulano de tal não demonstra que está arrependido. Eu disse, mas o teu problema, o que deve a você é perdoar. Se ele está arrependido ou não, é entre ele e Deus. Perdoa, perdoa. Uma cidade fortificada. No Novo Testamento, a gente chama de fortalezas. Olha só, 2 Coríntios. Portanto, embora vivamos como seres humanos, não lutamos segundo o padrão deste mundo, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Aqui Paulo não está falando de demônio. Tanto é que ele explica no próximo verso, no 5. Lançando fora todo raciocínio e toda altivez que se exalte contra o conhecimento de Deus e trazendo todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Lembra lá sobre a parte lá de não ficar ofendido? As pessoas estão fora do pleno conhecimento de Deus? Eles estão pegando o raciocínio deles e estão falando assim, isso que ele fez comigo é imperdoável. Isso está fora, esse raciocínio está fora do pleno conhecimento da verdade de Deus. E aí o apóstolo Paulo está falando aqui, cara, nossa luta, nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortaleza. Você lembra como era no início da tua conversão? Você sorria, você vinha nos 4 cultos de celebração se chamasse, bora evangelizar, eu ia a pé lá para a praça do Ayrton Senna, voltava a pé, fazia tudo. Aí você era amigo de todo mundo, primeiro porque você não conhecia as pessoas dentro da igreja, e tem que conhecer, antes de virar amigo tem que dar uma olhada, viu? Mas era amigo de todo mundo, conversava com todo mundo, até que começaram a falar de você. Inventaram uma fofoca. Inventaram uma mentira, te caluniaram, falaram a verdade, que talvez você não seja essa Coca-Cola toda. E aí aí aqui tem um novo embasamento. Aqui a minha vida começa a mudar. Aqui é antes do novo convertido e o pós-novo convertido. E aí, se eu pego essa ofensa, se eu pego a minha mente, onde é que está, gente? Todo raciocínio está onde? Na minha mente. Aonde é que está todo o conhecimento pleno de Deus? Na minha mente. Então, se eu coloco e eu ergo Fortaleza, vocês já viram o filme de Fortaleza? Com os exércitos tentando pular e ele joga aquelas escadas e arpão e para subir numa fortaleza fortificada. Vide Josué tentando destruir lá e eles falando assim, cara, esses muros de Jericó são altíssimos, são fortalezas. Agora, quando eu ergo fortalezas na minha mente, é complicado, porque aí eu não quero mais saber da verdade de Deus, não quero saber a verdade da real situação de toda essa conversa e eu me vejo fora disso. Então, Salmos, 2 Coríntios 10:5 fala, levando todo raciocínio e toda altivez que se exalte contra o conhecimento de Deus e trazer todos os pensamentos cativos a Cristo. Então o que eu tenho que fazer? Todos esses meus pensamentos contrários, esses altivez, essa coisa toda, eu tenho que falar assim, Cristo, eu levo cativo a Ti. Isso daqui está certo. Se não está certo, eu quero consertar. Eu quero consertar. Eu não posso botar expectativas nas pessoas ao ponto de elas chegarem e se frustrarem, porque eu li que
nós vamos ter ofensas sobre as nossas vidas. Lucas 17:1. É impossível que não venham ofensas. É impossível. Jesus disse isso. Então nós vamos estar tratando com esse assunto. Se você puder, manda esse link para um amigo seu, para ele assistir. Diz, olha, tá lá a primeira parte, nós vamos para a segunda. Comenta aí, você já foi ferido, você já foi traído? Você perdoou? Perdoe. Nós vamos continuar conversando sobre isso, amém?